Professor, o próximo a perguntar, professor da Faculdade de Filosofia, Douglas Ferreira Barros. Eu tenho, na verdade, uma questão que se desdobra em duas questões. Eu gostaria de saber da senhora, agora com a implantação da filosofia como disciplina obrigatória para o ensino médio, como será o ensino da filosofia para um grande público, para uma massa de estudantes do ensino médio. E a outra questão, eu queria saber quais são os conteúdos que a senhora acha imprescindíveis que o aluno do ensino médio deve adquirir ao longo desse curso de filosofia. Bem, quanto ao desafio de ensinar filosofia para uma grande massa de alunos com todas as deficiências que eu já mencionei, nós teremos de encontrar, sim, uma alternativa. Inclusive no meu livro eu proponho alguns caminhos que ajudem a resolver essas dificuldades. Ou seja, esse aluno, ele traz uma série de deficiências e nós não podemos deixar de levar em conta essas deficiências e temos de pensar em certas estratégias didáticas que, sem desconsiderar essas deficiências, encontrem um caminho para implementar um ensino filosófico de qualidade, justamente trabalhando certas capacidades que desenvolvam aspectos em que o aluno é deficiente. Ou seja, nós temos que desenvolver, e essa é a proposta do meu livro, uma metodologia de ensino adequada ao ensino filosófico de massa. Não se trata de ensinar filosofia para os iniciados, para o especialista, mas para quem nunca teve contato com a filosofia e tem grande dificuldade para chegar lá ao conhecimento filosófico. Entra aí o papel do professor como mediador e eu proponho algumas estratégias didáticas para fazer essa mediação entre conhecimento da filosofia e o perfil do aluno de ensino médio nessa situação de ensino de massa. Em relação à segunda pergunta, conteúdos que eu acredito que devam ser ensinados, eu defendo a liberdade do professor no sentido de definir esses conteúdos, desde que ele se paute, obviamente, por alguns critérios, porque cada professor tem um tipo de formação. Então, não é necessário que todos desenvolvam exatamente os mesmos conteúdos, os mesmos períodos da história da filosofia, os mesmos filósofos. Agora, é importante, no momento em que o professor vai definir o programa de filosofia que ele vai desenvolver com o ensino médio, que ele leve em conta as dificuldades que o aluno tem, portanto, ele formule o seu programa de modo a não apresentar conteúdos muito difíceis, inacessíveis ao aluno do ensino médio. É importante também que ele esteja atento aos interesses dos alunos nessa faixa etária, né, ao adolescente. Então, me parece que temas, por exemplo, como ética, política, a questão da liberdade, são temas filosóficos que têm um grande apelo, podem ter contar com um grande interesse por parte do estudante. Então, que o professor defina esses conteúdos, primeiro, de acordo com o domínio que ele tem, que ele escolha conteúdos filosóficos sobre os quais ele tem um bom domínio. Segundo, respeite o interesse do aluno por certos temas. E terceiro, que ele esteja atento para não colocar temas muito difíceis, considerando o perfil do aluno de nível médio. Professora, o diretor da Faculdade de Filosofia, Padre José Antônio Trasferetti, também tem uma pergunta para a senhora. Como que uma faculdade de filosofia deve se preparar, tendo em vista a formação de docentes para o ensino médio fundamental em nosso país? Eu vejo dois aspectos fundamentais, portanto, duas preocupações fundamentais que nós devemos ter. Primeiro, para formar o professor de filosofia, é preciso dar a ele um bom curso de filosofia, ou seja, que ele tenha um bom domínio sobre os conteúdos filosóficos, sobre aquele saber de referência que ele deve ensinar
né, para os alunos na sala de aula, né? Mas esse domínio sobre os conteúdos filosóficos, que é imprescindível, ele não é suficiente para fazer o bom professor no ensino médio. É preciso, ao lado dessa formação mais básica, mais de conhecimento filosófico, que haja também uma boa formação didática. Essa tem sido um aspecto muito problemático no atual ensino médio, não apenas em relação à filosofia, em relação a todas as disciplinas, né? Nós escutamos dizer por aí que os professores não sabem dar aula. Infelizmente, em muitos casos, isso é verdade. E muitas vezes eles não sabem dar aula porque a universidade não lhes deu a formação que deveria ter dado quanto às disciplinas didáticas para preparar o professor para a sala de aula. Então, porque o professor não pode simplesmente transferir o conteúdo que ele teve no seu curso para o aluno de ensino médio. É preciso que ele torne esse saber ensinável para essa faixa etária. E aí vem a segunda parte da formação, que é a parte didática, o como ensinar. Ele deve saber o que ensinar, os conteúdos filosóficos, mas é preciso que ele saiba também como ensinar para este aluno específico. Professora Lídia, vamos ver agora então mais uma pergunta do professor Padre Trasferetti. Qual é o futuro das licenciaturas no Brasil, na sua opinião? Eu não sei. Eu espero que seja bem melhor do que atualmente, porque o que nós temos visto nas universidades e o que nós temos visto no noticiário é que as pessoas estão fugindo das licenciaturas. Ora, as licenciaturas são os cursos que formam professores, mas a situação do professor no Brasil, em termos de condições de trabalho, em termos salariais, chegou a um nível tão baixo que as pessoas não querem mais ser professores. Então, atualmente, o governo tem apontado a falta de professores no ensino médio, em muitas disciplinas já há uma falta séria de professores, né, porque as pessoas preferem fazer outras opções profissionais e não ser professores. Eu acho que o destino das licenciaturas no Brasil depende de uma melhoria séria em relação à profissão docente. O dia que essa profissão for vista com dignidade, for reconhecida, for remunerada segundo aquilo que ela vale, com certeza o futuro das licenciaturas vai melhorar. Professora Lídia, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer. E nós ficamos por aqui. Até a próxima edição do Papo Vai, Papo Vem.